Então, bom dia aí, alunos do primeiro ano do ensino médio agropecuário integrado, professor Jardel, nossa disciplina de olericultura. Lembrando vocês que, além desse módulo, nós temos mais duas quinzenas, né, mais dois módulos, e aí a gente vai estar encerrando a disciplina. Então, esse é o antepenúltimo módulo da disciplina, e a gente terá mais duas quinzenas, daqui a mais ou menos aí 1 mês e 15 dias, a gente vai estar encerrando, e eu vou estar liberando aí os módulos para os alunos que ainda não fizeram, terem a oportunidade de fazer o módulo, tá? Vocês estão visualizando minha tela aqui? Estão conseguindo ver os slides? Dá só um ok para mim aí, para mim começar. Sim? Então, beleza, obrigado, Pamela. Então, nossa aula de hoje, o tema será a questão de pós-colheita. Então, hoje é uma preocupação muito grande de todos os produtores com a questão de pós-colheita. Por quê? A pós-colheita, ela impacta ali em torno de 40% a 60% de tudo que é produzido de hortifrutis, ela não está conseguindo, o produtor não está conseguindo aproveitar. Essa perda, ela pode ser desde lá da lavoura, né, que às vezes pode cair do pé quando passa do ponto de amadurecimento, às vezes uma máquina pode danificar na hora da colheita, ou às vezes o próprio impacto na hora do transporte com o caminhão, com a carga muito cheia, acaba danificando o fruto. Outras vezes pode ser durante a classificação, já na parte de processamento, durante o transporte da indústria até o supermercado, né, pode ser outra forma de perda pós-colheita, do transporte do consumidor do supermercado até a casa, e o armazenamento também na casa, são formas aí de perdas pós-colheita. A perda pós-colheita pode ser feita por vários fatores, desde lá do dano mecânico, que eu falei alguns exemplos, até uma doença pós-colheita. Então, é importante, antes da gente entrar na pós-colheita em si, vocês terem uma ideia de quais são os estágios que o fruto passa até chegar ao ponto de colheita. O primeiro estágio, que a gente tem um exemplo no tomate, o primeiro estágio a gente chama de pré-maturação. Essa pré-maturação, ele corresponde ao estágio de desenvolvimento que antecede a maturação, ele inclui ali a metade do período entre a floração e a colheita. Esse estágio é caracterizado pelo extensivo aumento de volume. Então, na foto aqui, vocês percebam bem, né? O tomate crescendo, então o volume do fruto ali, ele vai aumentando significativamente. O fruto ainda ele não está apto para consumo, então se você for ao pé de tomate e pegar um fruto desse, ele vai estar duro, ele vai estar ainda um gosto ruim, então ele não está próprio para consumo. Essa fase de pré-maturação, ela termina quando o desenvolvimento do fruto é apenas aceitável, mas não é ótimo para consumo. Eu posso, professor, me alimentar desse fruto? Sim, pode, mas ele vai ter um gosto ruim e ele vai estar ainda duro, né? Então, ele só é mente aceitável. Às vezes, vocês já encontraram esses tomates em supermercado. Quanto que vocês encontraram? Numa época que a gente teve muita chuva, que comprometeu ali a colheita do produtor, e o produtor ele acaba colhendo antes, porque se ele ficar no campo, às vezes ele pode apodrecer no campo. Então, ou quando o preço está muito alto e tem pouca oferta no mercado, aí o produtor acaba antecipando e colocando um tomate desse no mercado. Mas é quando tem escassez do produto ou quando as condições climáticas não ajudam, né? Mas o consumidor final, ele prefere um fruto um pouco mais maduro. É o que está aqui na próxima etapa, né, que a gente chama de maturação. Então, depois do pré-maturação vem a maturação. O fruto ele emerge de um estágio incompleto, que é o final da pré-maturação, atingindo o crescimento pleno e máxima qualidade comestível. Então, qual que é o momento certo para a colheita ali do fruto? É durante o período da maturação. Então, ele já cresceu o que tinha que crescer e atingiu ali a melhor qualidade comestível.
Grande parte do processo ocorre com o fruto ainda não colhido. Essa fase cessa quando se inicia a senescência do fruto, né? Então, isso aqui é a maturação. A maturação, ela engloba também o amadurecimento. As principais mudanças que ocorrem durante a maturação são as seguintes. Primeiro, desenvolvimento das sementes. As sementes, elas ficam dentro do fruto, né? Então, ela serve ali para a geração de uma nova planta. Então, nesse ponto que está o tomate aqui, no slide anterior, a semente ela já está desenvolvida. Se você colher esse tomate, tirar a semente, ela já vai germinar. Mudança na cor, vocês viram que pelas fotos a cor era um pouco mais verde, ela já vai amarelecendo e ganhando um pouco de tonalidade avermelhada. Mudança na taxa respiratória, então vocês vão perceber que esses produtos eles respiram, então eles consomem oxigênio e libera dióxido de carbono, como nós fazemos também. Então, ele aumenta a taxa de respiração. Produção de etileno. Etileno é um hormônio que ele é responsável pelo amadurecimento dos frutos. Então, a produção do etileno é importante para que possa ter a maturação dos frutos. Mudanças na permeabilidade dos tecidos. O que é permeabilidade? Então, todo fruto, ele tem uma parede celular, aquela parede celular é que retém todos os líquidos, 80% a 90% de todo o conteúdo do fruto é água. Então, essa camada externa, que a gente chama de parede celular, e a epiderme dos frutos, essa epiderme, ela promove ali uma proteção contra o extravasamento desses líquidos. Tanto é que quando você pega um fruto muito maduro, o que acontece? Ele começa a escorrer água do interior para fora. Por quê? Aumentou muito a permeabilidade desses tecidos, né? Então, há mudanças nessa permeabilidade dos tecidos com a maturação. Então, quanto mais maduro, maior a permeabilidade dos tecidos, maior a chance de extravasar água para fora ali do fruto, né? A epiderme já começa a ficar mais mole. Mudanças na textura, falar em dureza, a textura que mede essa característica, então o fruto ele começa a deixar de ser tão duro e começa a ficar mais macio na fase do amadurecimento. Então ele já fica melhor para ser comestível. Mudanças químicas nos carboidratos, nos ácidos orgânicos, proteínas, fenólicos, pigmentos e pectinas, etc. Então, o fruto ele é constituído por carboidratos. Toda vez que a gente ouve falar de carboidrato, a gente tem que lembrar de carbono. Carbono é que é importante para o crescimento das plantas. De onde que vem esse carbono? Vem do dióxido de carbono que a planta capta pela fotossíntese. Então, o carbono que está na atmosfera, ele vem para a planta e forma ali os carboidratos, que são os compostos de carbono. Ácidos orgânicos, proteínas, fenólicos, pigmentos e pectinas, né? Proteínas, elas são substâncias de reserva, os fenólicos, elas dão defesa para a planta, os pigmentos que dão a tonalidade do fruto, verde, avermelhado, a pectina são substâncias que estão presentes na parede celular e elas dão proteção ali ao fruto, né? Então, a quebra das pectinas torna esse fruto um pouco mais macio, né? Mais permeável. Produção de substâncias voláteis. Então, um fruto maduro, geralmente, ele tem um cheiro característico. Não? Lembra aí de uma maçã madura, de um tomate maduro, você cheirando esse fruto. Você vai perceber que ele tem um cheiro agradável. E são substâncias voláteis que o fruto produz com o amadurecimento, que são responsáveis por atrair polinizadores e insetos. Alguns insetos, eles se alimentam desse fruto, eles acabam consumindo com isso também. Imagina um tomate, um passarinho comendo um tomate, ele vai se alimentar ali do tomate e vai comer as sementes. Então, à medida que ele for voando, o que ele faz? Ele faz a dispersão dessas sementes ao longo do voo. Então, isso é uma estratégia da planta dela proliferar, né, no ambiente. Então, essas substâncias voláteis, ela tem essa importância de atrair, quando é flores, insetos polinizadores, e quando é frutos, alguns insetos e outros animais que servem para fazer a dispersão de sementes ali nas áreas. Então, essa é uma importante estratégia dos frutos também, né? Formação de ceras na casca. Essas ceras na casca, ela tem a função de dar proteção a algum inseto, algum
algum outro animal que posa ali, ela acaba escorregando. Então, essa cera é importante, além de dar o brilho no fruto, né? Mas a estratégia do fruto não é somente o brilho, mas principalmente a questão de tornar a superfície lisa. Bom, depois da maturação vem o amadurecimento, tá? O amadurecimento, alguns autores consideram como parte da maturação. Então, a gente tem a pré-maturação, a maturação, o amadurecimento e senescência. Então, alguns autores que juntam a maturação com o amadurecimento e formam uma fase só. Nós vamos considerar aqui como se fossem duas fases. A pré-maturação, que é o crescimento, a maturação, que é o estágio pleno do fruto ali, e o amadurecimento, que ele passa daquela cor verde para essa cor vermelha, né? Aquela verde clara que ele atingiu lá no final da maturação, aí começa o amadurecimento, ele começa a mudar de cor e vai tornar essa cor que vocês conhecem, o vermelho, tá? E a senescência. Dificilmente vocês vão encontrar no supermercado um fruto com essa característica aqui final do amadurecimento. Por quê? Apesar de ser um fruto ali muito bonito, um fruto muito saboroso, ele é muito fácil de sofrer dano mecânico, porque ele já está bem macio. Lembra lá que com a quebra da pectina, o fruto começa a tornar-se mais macio. Então, ele se tornando mais macio, ele tem muito problemas de danos, né? Qualquer tombo, qualquer esbarrão, você danifica esse fruto aqui. E outro problema, né? A vida de prateleira dele, que é o período que vai desde a colheita até a entrega para o produtor, ela é muito pequena. Então, se você colhe um fruto desse aqui pela manhã, a probabilidade daqui a 2 dias esse fruto já está em senescência, ou seja, já está apodrecendo. Então, é melhor você colher um fruto um pouco mais verde, que ele vai durar mais, vai ter menos dano mecânico e vai ficar disponível ali na prateleira por mais tempo para o consumidor. Então, o amadurecimento, o fruto completamente maduro, ele torna-se mais palatável, pois sabores e odores específicos se desenvolvem em conjunto com o aumento da doçura e da acidez. Vou mostrar um gráfico para vocês na sequência, que mostra que durante o amadurecimento, algumas substâncias, como a pectina, elas vão desaparecendo, e outras, como o açúcar, eles vão aumentando. Então, ele vai dando essa doçura, vai dando essa acidez aí automática. Tanto é que para o ketchup, dos componentes do ketchup é açúcar. Você pode pegar quase todo ketchup, ele tem açúcar. Por quê? Para ketchup, normalmente nós escolhemos o fruto já bastante maduro, né? Ele já está aquela coloração bem vermelha, já está quase aqui no final do amadurecimento. Como é nesse estágio aqui ele está doce e está ácido, você corrige um pouquinho a doçura dele e você coloca ali um antiácido, né? Um básico, um meio básico para corrigir essa acidez para não ficar muito ácido. Por isso que às vezes você compra ketchup muito barato, na hora que você joga no hambúrguer lá, parece que está muito ácido. Por quê? Uma das substâncias mais caras na fabricação do ketchup é a base. E a base acaba que está mais presente nesses ketchups que são um pouco mais caros, que tem uma qualidade melhor. Esses ketchups aí de 50 centavos, de R$1, geralmente eles não são todos, mas muitos deles têm problema de acidez. O amaciamento do fruto ocorre e é usualmente acompanhado por mudança na coloração. A clorofila, que é a cor verde, ela decresce nos cloroplastos, enquanto que os pigmentos carotenoides é a cor vermelha, e as antocianinas, que é a cor amarelada, elas se desenvolvem. Portanto, o amadurecimento corresponde basicamente às mudanças nos fatores sensoriais do sabor, fica mais doce, o odor fica mais cheiroso, a cor fica mais avermelhada e a textura fica mais macia, que torna um fruto aceitável para o consumo, tá? Mas lembrando que o fruto ele é colhido no final da maturação e no início do amadurecimento. O produtor ele colhe esse fruto aqui para a mesa. Para ketchup, eles já colhem esse fruto aqui um pouco mais maduro, tá? Porque é a característica. Então, assim, o ponto de colheita vai depender do que o fruto vai ser destinado. Se for para a mesa, final da maturação e início do amadurecimento. Se for para ketchup, final do amadurecimento, tá? Aqui tem a tabela que eu falei para vocês, o que ocorre de síntese, que significa produção,
e o que que degrada durante o amadurecimento dos frutos, né? Então, exemplo, tem a manutenção da estrutura mitocondrial, as mitocôndrias são responsáveis pela respiração, então, na mitocôndria que ocorre respiração, então tem que ter, porque o fruto ele continua respirando, mesmo depois que você colhe a planta, o fruto ele respira. Só que para respirar você consome energia. Nós humanos consumimos, quando a gente dá uma corrida de 1 hora, 1 hora e meia, nós consumimos das nossas reservas. Qual que é as nossas reservas? São as gorduras. E o fruto, professor? Qual que é a reserva do fruto? A reserva do fruto é o carboidrato. Então, ele continua respirando, mas ele não puxa mais da planta, ele vai puxar água e nutrientes de onde? Dos carboidratos que ficaram armazenados ali no fruto. Por isso que o fruto cresce, né? Ele cresce para ele poder, quando ele destacar da mãe, as sementes que estão ali, todos os constituintes, eles continuam vivos, porque senão ele apodreceria muito rapidamente, tá? Destruição dos cloroplastos, os cloroplastos servem para fazer fotossíntese, a clorofila, então ele acaba sendo destruído, não tem função mais, porque não está ligado à mãe. Formação dos carotenoides, das antocianinas, que dão a coloração amarelada e avermelhada para o fruto, quebra da clorofila, que é a cor verde, interconversão de açúcares, então começa a formar açúcares, então o fruto começa a ficar mais doce, hidrólise do amido, que é a quebra, toda vez que vocês ouvirem hidrólise é quebra, tá? Quebra do amido. O amido é o carboidrato de reserva do fruto. Então, à medida que o fruto ele vai respirando, ele vai consumindo o amido e vai quebrando esse amido. Aumento na atividade do ciclo de Krebs. Vocês vão ver lá em fisiologia e bioquímica essa parte de ciclo de Krebs. Qual que é a função do ciclo de Krebs? Produção de energia, tá? Então, a função do ciclo de Krebs é a produção do ATP e NADPH, que vocês vão ver lá. Se vocês não viram ainda, vocês vão ver em bioquímica. Destruição de ácidos. Então, os ácidos ali eles vão sendo quebrados. Aumento na formação de ATP, que é energia, adenosina trifosfato, que é uma forma de energia. Oxidação de substratos, queima de substratos de reserva. Síntese de voláteis aromáticos, eu falei para vocês que o fruto ele fica mais cheiroso, então ele vai quebrando vai formando, né, esses voláteis aromáticos. Inativação de fenólicos. O que é fenólicos? Fenólicos são substâncias voláteis também, ou seja, são gases. Esses gases aí, eles acabam tendo várias funções. A mais importante função dos fenólicos é a repelência a insetos pragas, tá? Vocês vão ver lá comigo na entomologia agrícola, quem for fazer agronomia, ou quem for fazer tecnologia e horticultura. Aumento na incorporação de aminoácidos, tem a função ali de energia também, solubilização de pectinas, também são compostos ali utilizados na defesa contra organismos pragas, aumento na transcrição e tradução, isso aí está relacionado ao RNA e o DNA, então começa a ter multiplicação do RNA e do DNA, porque a planta ela começa a se preparar para produzir uma nova espécie através das sementes, então tem aumento ali nessa produção de DNA e RNA, que é o material genético da planta. Ativação de enzimas hidrolíticas são enzimas que quebram moléculas, principalmente moléculas de água, para a formação desses compostos que eu falei para vocês. Preservação de membranas seletivas, então é importante que a membrana seletiva, ela deixa entrar o que interessa, por exemplo, água e nutrientes, mas ela é seletiva para outras substâncias que às vezes não tem importância ali para aquela célula em específico, tá? Então, elas são seletivas, elas só deixam entrar a quantidade e o que é realmente necessário. Início do rompimento das membranas, então, eu falei para vocês que algumas membranas, como as paredes celulares, elas começam a quebrar, principalmente aquelas estruturas de resistência, como a lignina, a celulose e a hemicelulose, que dão a dureza no fruto. E formação da via do etileno, falei para vocês que esse etileno, ele é importante ali para maturação, é um gás responsável pela maturação dos frutos, e aqui, amaciamento da parede celular induzida pelo etileno. Então, esse próprio etileno, que é o C2H4, ele também provoca esse amaciamento da parede celular. Vocês estão conseguindo acompanhar? Dá um ok para mim.
Tudo bem? Então, beleza, então vou continuar aqui. E a última etapa, pessoal, da maturação é a senescência, tá? A senescência já é o final, a série de processos que ocorre após a maturidade fisiológica ou horticultural e levam à morte dos tecidos. Então, é esse estágio que vocês percebam que uma das primeiras fases da senescência, o fruto ele começa a encarquilhar, ele começa a formar rugosidades aqui na superfície do fruto, e vocês já conhecem, um tomate desse aqui, ele já está passando da hora de ser consumido, né? Ele começa a ficar muito macio, você pega nele, ele começa a soltar aquele líquido, então ali a gente já chama esse estágio de senescência. Aqui um resumo, né, daquela tabela que eu passei para vocês. Eu falei para vocês que algumas substâncias, como a clorofila, que é responsável pela fotossíntese, na pré-maturação, ela está muito alta, mas à medida que vai amadurecendo, passando pela maturação, que aqui em si é o amadurecimento e a senescência, o que acontece com essa clorofila? Ela vai reduzindo. A mesma coisa o pH da casca e da polpa. À medida que vai amadurecendo, o pH ele vai reduzindo e vai tornando o fruto um pouco mais ácido. A respiração, a taxa respiratória, o fruto ele começa a reduzir a taxa respiratória até ali na maturação, depois ele começa a ter um pico de aumento aqui, depois da maturação. A relação é nitrogênio, proteína, nitrogênio, não vou entrar em detalhes. Os açúcares, né? Os açúcares, eles reduzem, depois aumenta, então, no amadurecimento, ele aumenta muito a doçura do fruto, até lá tem um pico lá no final da senescência. O Brix, o que é o Brix? É a doçura, o grau medido, a gente fala Brix da cana, Brix da casca, Brix da polpa, é o teor de açúcar. Então, esse teor de açúcar, ele aumenta também à medida que o fruto amadurece. O peso, ele tende a aumentar até o final. A acidez, a mesma coisa. O carotenoide, que é a cor vermelha da polpa, ela reduz, depois ela aumenta aqui até o final das senescências, e os carotenoides da casca, né? Então, essas são as principais mudanças que ocorrem ali desde a pré-maturação, da maturação, amadurecimento e senescência dos frutos. Vocês entenderam essas fases? Essas fases são importantes, que uma das principais formas de perdas de pós-colheita é colheita na época errada. Vamos imaginar, pensar no tomate. Se eu colher o tomate ali na pré-maturação, quando o tomate ainda está pequeno, primeiro ele vai pesar menos, o produtor não vai ser interessante, porque ele vende por quilo. Então, se ele colhe um tomate muito pequeno, ele tem prejuízo. Esse é o primeiro problema. Chegando lá na prateleira, o consumidor chega no supermercado, ele vê que é tomate pequeno e verde. Geralmente, ele não vai gostar daquele tomate, ou se ele comprar, ele vai comprar uma quantidade menor. Então, ele tem um segundo prejuízo ali. Então, se eu colher ele muito verde, é um problema. Mas se eu colher ele muito maduro, lá no final da maturação, no início da senescência, o que acontece? É o que eu expliquei para vocês. Se você demora um pouquinho de tirar ele do campo, colocar ele na mesa do consumidor, ele já entra em senescência, já perde. Outro problema, como ele já está macio, qualquer queda, qualquer esbarrão, ele acaba ali danificando, né? Então, a gente tem perdas muito altas. Então, qual o melhor momento de colher o fruto? Aí eu falei para vocês, depende da destinação, se for ketchup, se for mesa, mas geralmente, para mesa, se for uma manga, se for um tomate, vai ser ali entre a maturação e o início do amadurecimento, que é esse estágio aqui. Ó. Lembrando que alguns autores consideram maturação e amadurecimento uma etapa só, como esse aqui. Mas é essa etapa, na hora que ele começou a mudar de cor ali, que ele já atingiu o máximo de crescimento, que ele está aquele verde claro, quando ele começa a ficar laranja, ali é o final da maturação e início do amadurecimento. Naquele momento ali é o estágio ideal para o produtor colher o fruto para a mesa, tá? Para a mesa, pode ser goiaba, pode ser a maçã, pode ser ali o tomate, ali começou a mudar de cor, ali é um dos melhores estágios ali de colheita, tá bom? Se eu colher antes, se eu colher depois, eu tenho perdas pós-colheita. Então, a gente chama isso de ponto de maturidade fisiológica. São conceitos importantíssimos na nossa área de agrárias, né?
que é o ponto de maturidade fisiológica? É aquele em que as sementes apresentam a máxima qualidade fisiológica, isto é, o máximo valor de massa seca, germinação e vigor. Então, esse ponto de maturidade fisiológica, ele ocorre justamente ali quando ocorre aquela mudança de tonalidade ali na cor do fruto, né? Aquele ali é um dos melhores momentos ali para você colher, tanto para semente, se você for plantar o tomate ou a goiaba, se você for produzir semente, quanto para você também colher esses frutos para a mesa. Então, ali é o máximo de massa seca. O que é massa seca? É o peso. Ali ele atingiu o máximo de peso. Se você vende por quilo, ali é a hora ideal para colher. Máximo de germinação é a hora que a semente germina melhor. E o que é isso aqui, professor? Vigor. O que significa vigor? Vigor, pessoal, é uma característica que as sementes têm de germinar em condições não ideais. O que é condições não ideais? Por exemplo, você planta uma semente hoje, aí fica 2 semanas sem chover. Aquelas sementes que têm alto vigor, elas esperam a chuva. Aquelas que têm baixo vigor não esperam, tá? É a mesma coisa uma condição de geada, de frio. Então, às vezes você planta a semente e dá uma temperatura muito baixa. Aquela semente que tem baixo vigor, ela não germina. Sementes com alto vigor germinam. Então, a germinação, ela ocorre em condições ideais, né? E o vigor em condições, a capacidade que ela tem de condições de estresse. E como que eu determino isso na prática? Eu sou produtor rural. Eu sou tecnólogo lá, o técnico agropecuário. Eu quero ensinar para meu pai ou para o meu cliente a hora certa de colher o fruto. Então, primeiro, você tem que olhar os aspectos externos dos frutos. Estes, sim, são os melhores indicadores da época da colheita, destacando-se, em primeiro lugar, o que eu falei para vocês, a coloração. Então, onde tem a mudança ali. O odor também é um indicativo, quando começa a ter um odor agradável, que começa a formar ali os voláteis. O tamanho, então, máximo de crescimento, e a textura. Ele não pode ser nem tão duro e também nem tão macio. Tem que ter uma textura ali ideal. A gente chama isso de maturidade horticultural, que é o estágio de desenvolvimento onde um fruto possui os pré-requisitos para utilização pelo consumidor para um determinado propósito, né? Seja ele fruto, seja ketchup, seja suco, que também o suco ele é colhido quando o fruto já está mais maduro, porque já tem mais açúcar. Mesma coisa ali, as geleias, as compotas, são todas colhidas ali num grau de maturidade maior. Mas eu cobrava muito essa foto aqui na prova, né? Quando eu dava aula lá na UBRA, eu perguntava para os alunos, eu colocava essa foto lá e perguntava qual que é o melhor momento para a colheita do tomate para a mesa, né? Aí, geralmente, o que os alunos tinham que responder? É quando atinge a maturidade fisiológica, que ocorre no final da maturação e no início do amadurecimento. É nesse estágio aqui, onde começa a ter a mudança na cor do fruto, né? Que ele passa dessa cor verde para uma cor mais laranja. Então, esse é o estágio ideal aqui para realizar a colheita. E se eu perguntasse se fosse para ketchup? Para ketchup seria esse estágio aqui, final do amadurecimento, início da senescência. Tranquilo, pessoal, essa parte? Estão comigo ainda? Sim. Beleza. Cadimel, Eloá, a turma toda aí, a Pâmela. Beleza. Então, vamos continuar aqui a nossa aula, a segunda parte da aula. Então, outros objetivos, né, dessa determinação. Transformar a matéria-prima em subprodutos de aceitação. Então, a gente não pode ter um suco muito ácido, a gente não pode ter deposição de compostos no fundo desse suco, também no ketchup, né, a mesma coisa. Aumentar a durabilidade dos produtos, conservar por mais tempo, então, colher na hora certa, você acaba tendo a conservação por mais tempo. Melhorar a apresentação dos mesmos com os adequados processos tecnológicos. Então, vocês vão ter aulas, né, de pós-colheita, eles vão explicar para vocês as aplicações de ceras comestíveis, que são exemplos de melhorar ali o aspecto visual dos frutos, a classificação dos frutos por tamanho. Nós temos ali todas maçãs do mesmo tamanho, as maçãs maiores você consegue colocar um preço melhor,
as maçãs menores você vende com um preço mais baixo. Então, isso aí são processos, né, que os agricultores utilizam para melhorar a apresentação, a classificação por cor, a gente ter todos os frutos ali com a mesma cor. Então, quando você tem um fruto ali bem apresentado, ali um fruto com bastante brilho, bastante cheiro, é um fruto do mesmo tamanho, da mesma cor. Isso é um fruto ideal. Vocês pegam lá a maçã argentina, geralmente maçã argentina, que custa R$ 12 o quilo, uma maçã um pouco mais cara, ela fica numa área refrigerada do supermercado ou do verdurão, então ela, como é um produto mais caro, eles mantêm ela na temperatura controlada, geralmente são frutos todos do mesmo tamanho, da mesma cor, da mesma textura. Se você morde, ela vai ter uma textura ali mais isoporizada, mas todas vão ter aquela textura. Diferente quando você compra uma maçãzinha, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, uma maçã de R$ 2, R$ 3 o quilo, você vê maçã muito madura, maçã podre, maçã verde, maçã grande, maçã pequena, e a gente fica selecionando lá no meio das maçãs. Então, assim, o produtor, ele usa essas tecnologias, né, principalmente quando o produto ele tem um valor agregado maior, tá bom? Manter a qualidade e a sanidade dos produtos. Então, é importante, eu vou falar para vocês daqui a pouco, que a refrigeração, ela mantém a qualidade e mantém sanidade. O que é sanidade? Uma pessoa sadia, seria assim, uma pessoa sadia é uma pessoa que com a coloração da pele boa, uma pele macia, brilhosa, é uma pessoa que tem ali um porte físico bom, né? Então, é uma pessoa sadia, não é uma pessoa nem muito magra, nem muito obesa. Então, a gente fala de sadio. O fruto é a mesma coisa. O que é um fruto sadio? É um fruto ali que ele está bem classificado, bem apresentado. Então, esse é um fruto que a gente chama de sanidade, tá? Fazendo só uma comparação. Esse vídeo, ele mostra uma empresa de hortifruti, os cuidados que os produtores, eles têm. Não adianta eu querer passar esse vídeo para vocês aqui, porque ele vai travar o tempo todo, eu já tive essa experiência, o som sai picado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o link desse vídeo lá no Moodle, tá? Então, vocês vão ter lá, além do vídeo com a aula, vocês também terão um vídeo do hortifruti. Eu peço para vocês uma atenção para ver como que funciona. É uma história muito bonita de duas pessoas, de dois funcionários do Ceará, lá de Belo Horizonte, que eram funcionários, e hoje eles se tornaram lá grandes produtores, né, de uma rede gigante que a gente chama Hortifruti. Muito bacana no vídeo. Então, interessante esse slide, que ele vai mostrar para vocês que os vegetais e frutos frescos, eles têm umas características bem bacanas, que às vezes vocês não sabiam. Por exemplo, ele é um ser vivo, ele vive. Então, o fruto, apesar dele não estar ligado na árvore mais, que é a planta mãe, ele está vivo, tá? Se ele está vivo, ele respira. Ou seja, ele consome dióxido de carbono, ele consome oxigênio, desculpa, estou confundindo com a fotossíntese. Ele consome o oxigênio, como nós consumimos, e libera o dióxido de carbono. Então, ele respira. E para esse processo de respiração, um processo ativo, não é passivo. O que é um processo ativo? Ele consome energia. Então, de onde que vem essa energia? Vem do amido que é acumulado ali durante o período que ele ficou ligado à planta-mãe. Então, ele acumula substâncias ali que vai permitir ele continuar respirando mesmo após a colheita. Então, ele é um ser vivo, ele respira, ele dissipa calor, isso é uma característica muito interessante. Então, se você pegar um monte de tomate, colocar aí no cantinho da parede e deixar ali até ele entrar em senescência, na hora que ele está apodrecendo, se você coloca a mão lá no fruto, o que acontece? Ele está quente. Então, nós, quando a gente faz um exercício muito forte, nós colocamos a mão, a gente está quente. Isso aí é um mecanismo de defesa do nosso organismo e do fruto também, para manter a temperatura corporal. A gente transpira para reduzir a temperatura interna dos órgãos. Mesma coisa faz os frutos. Eles aumentam ali a taxa de respiração, de transpiração, para quê? Para que lá dentro ele mantenha ali as temperaturas controladas, tá bom? O fruto, como ele é um ser vivo, ele também pode morrer. Por que esse fruto morre? Esse fruto vai morrer por causa de uma doença, nós também morremos, né, turma? Por causa de um câncer, né? O Louro José, felizmente, ele teve um AVC, né? Uma pessoa aí que muita gente ria dele, né? Um fruto é a mesma coisa, o fruto ele
pode dar uma antracnose, ele pode dar uma doença que também pode levar ele à morte, tá? Como ele é um ser vivo, ele também morre. Ele fica doente também, impressionante, né? Se a temperatura está muito alta ou está muito baixa, ou se a condição ideal ali, a condição não é ideal, ele pode ficar doente. Nós, como vamos com a temperatura baixa, nós não gripamos, quando tem uma mudança de temperatura, calor, começa a fazer frio, todo mundo gripa, né? Então, o fruto também ele pode gripar, por incrível que pareça. Se você tira ele lá do campo, coloca em temperatura muito baixa, ele fica doente também. E ele pode perder a umidade. Se está muito quente, o que acontece com esse fruto? Você está a uma temperatura muito acima do ideal, ele pode ser uma couve, pode ser um alface. Às vezes a gente chega no supermercado, no verdurão, onde não tem um sistema de refrigeração, chega no final do dia, está muito quente dentro daquele verdurão do supermercado, você vai pegar o alface, vai pegar a couve, o que acontece? Ele está tudo mole, né? Fala assim, nossa, moça, eu só vou comprar porque realmente não tem outro, né? E minha mãe pediu para me comprar, mas olha como é que está esse alface. Por quê? Naquela condição ali de armazenamento, o dia inteiro, ele vai perdendo umidade, o que acontece com ele? Fica igual esse fruto aqui. Então, o fruto, guarda comigo, o vegetal e o fruto é um ser vivo, ele respira, ele dissipa ou perde calor, ele pode morrer, pode ficar doente e pode perder umidade. Ah, professor, por que você está me ensinando isso? Pessoal, quando vocês formarem, vocês tiverem o diploma de vocês, vocês podem atuar nessa área. Essa é uma das áreas que mais cresce dentro das ciências agrárias. Hoje nós temos toda a rastreabilidade desses produtos. O que é rastreabilidade? Você tem que acompanhar o produto desde o plantio até a mesa do consumidor. E todas essas etapas elas são sempre muito importantes. Você está trabalhando com um produto que é vivo. Então, você tem que manter uma temperatura ideal, você tem que ter um tempo entre a colheita e a chegada no supermercado rápido, uma vida de prateleira. Também não posso comprar uma banana hoje e for comer a banana amanhã, a banana já está toda podre, né? Então, todo esse cuidado na cadeia é função de vocês como futuros profissionais. Isso aí vocês vão ter que passar o conhecimento adquirido para os produtores, né? Aí entra as perdas pós-colheita. Muitos, a gente vai falar de vegetais e frutas, né? Tem também as perdas pós-colheitas em grãos, que aí entra milho, soja, trigo. Aqui não, aqui a gente está falando de vegetais e frutas, porque nossa disciplina é sobre olerícolas, né? Que envolve ali, além dos vegetais, as frutas, também ali a parte de ornamental, né? Que é a parte de horticultura. As perdas pós-colheita pode ser por perda de água, pode ser pelo ponto de colheita, ou colher muito verde, ou colher muito maduro, falei para vocês também. O dano mecânico é um dos problemas importantes, então às vezes a gente mecaniza toda a estrutura de colheita da laranja, da maçã, tudo mecanizado, do café, mas aí às vezes essas máquinas que são muito grandes, elas não têm ali o cuidado que tem a mão, né? Então, todo o café nosso que é exportado para fora, que são os melhores cafés, café do Brasil, que tem uma qualidade incrível, né? Às vezes a gente vai naquelas empresas de café famosas, né? Não vou citar nome, não vou fazer propaganda, mas lá está o café do Brasil. Qual a diferença daquele café que a gente toma lá naquelas empresas do café nosso aqui que a gente compra no supermercado? É os cuidados, né? Colher tudo da mesma cor, não ter dano mecânico, porque o dano mecânico ele acaba ali entrando micro-organismos ali que vão deixando o produto mais ácido. Perda de clorofila e outros nutrientes senescências. Então, eu falei para vocês que essa perda de clorofila e nutrientes leva ali à morte ou senescência dos frutos. Então, colher um fruto nesse ponto aí é complicado. Respiração. A respiração ela é importante para manter o fruto e o vegetal vivo, mas também quando ela está em excesso, o fruto degrada mais rápido. E como que eu controlo a respiração? Quando que você respira menos, pessoal? Quando você está dormindo, né, em repouso, quando você está com o seu ar-condicionado ligado a 20 graus, então ali você está respirando bem pouco. Então, o fruto, a mesma coisa. Se você quiser que o fruto respire bem pouco, você vai deixar ele quieto, numa temperatura ideal, porque ele vai reduzir ali, a respiração e vai durar mais tempo. Tá ok? Nós comemos, né? Então, a energia nossa para respiração, a gente vai obtendo dos alimentos.
Mas um fruto desse aqui, que ele só tem um amido de reserva, se ele respirar muito, ele vai consumir todo o amido que ele tem, o que vai acontecer? Vai acabar a energia dele e vai morrer. Ele vai entrar em senescência e vai morrer. Por isso que a gente tem que manter as taxas de respiração dos frutos vegetais o mais baixo possível, tá? Depois da colheita. Crescimento microbiano, são micro-organismos, são fungos, bactérias e vírus. Geralmente, o fruto ele tem essa proteção, que é a casca, a epiderme do fruto, né? Essa proteção, à medida que ele vai amadurecendo, vai ficando mais fraca. O fruto vai amadurecendo, vai quebrando a seletividade, e principalmente quando ocorre um dano mecânico. Vocês podem perceber, quando a pessoa vai no supermercado e pega as maçãs e enfia a unha, onde está a unha da pessoa ali, você vê que apodrece ou fica uma mancha ali na maçã. Porque o dano mecânico ele vai permitir o quê? A entrada de micro-organismos ali naquele fruto. A sensibilidade ao etileno. Falei para vocês que o etileno é um gás, esse gás ele é responsável pelo amadurecimento do fruto, então, alguns frutos, eles são muito sensíveis a etileno. Qual que é a preocupação? Vocês já ouviram falar que uma batata podre no meio do saco, ela apodrece as outras todas, ou uma maçã podre? Essa maçã podre, na verdade, ela já está lá no final da senescência, lá na senescência. Então, ela está liberando muito etileno. Aquele gás que a maçã podre libera, vai amadurecer todas as outras de forma muito rápida. Então, por isso que uma batata podre, uma maçã podre, ela acaba estragando todos os outros, né? Por causa dessa quantidade enorme de etileno que ela produz, e acaba ali apodrecendo os outros frutos que estão ali no saco também. E como que eu faço para controlar essas características ali de perda d'água, ponto de colheita, dano mecânico, etc.? É um binômio, tá? Você tem que trabalhar com a temperatura ideal. Eu vou mostrar para vocês que a temperatura ideal varia de produto para produto. E o tempo. Quanto menor o tempo entre a colheita e a mesa do consumidor, maior o sucesso dessa operação. Então, a gente trabalha com temperaturas ideais e com o tempo menor possível, tá? Pessoal, me dá um exemplo prático do que o senhor está falando. Eu não estou conseguindo entender. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós temos aqui a bandejinha de morango, a famosa bandeja, né? Um pouquinho cara, mas deliciosa, né? E muito nutritiva. Aqui nós temos morangos após 7 dias estocados. Aqui nós temos 4 bandejas que foram armazenadas durante 7 dias em 4 temperaturas diferentes. Olhando bem para essa foto aqui, vocês percebem a diferença entre a bandeja 1, a bandeja 2, a bandeja 3 e a bandeja 4? Vejam bem, turma, a bandeja 3, nós já temos um morango ali com botrytis, que é esse fungo que dá que a gente encontra ali no morango, né? Vocês já viram dele. Esse outro aqui ainda está a mais, né? Olha a quantidade de fungo que nós temos aqui na superfície desse morango. Enquanto aqui na bandeja 1 e 2, nós não temos esses micro-organismos. Lembrando que os fungos, as bactérias, os vírus, elas também têm uma temperatura ideal de desenvolvimento. Então, nós podemos falar que essa aqui é a temperatura ideal de desenvolvimento dos fungos, enquanto essa aqui já é uma temperatura intermediária, e essas duas temperaturas aqui foram bacanas para 7 dias. Então, vocês têm ideia de qual temperatura nós estamos falando para o morango? Essa aqui foi armazenada a 0 graus, essa aqui foi armazenada a 5, essa aqui foi armazenada a 10 graus, 7 dias, e aqui foi armazenada a 15 graus. Então, você, como técnico, você recomendaria 0 ou 5. Aí vem a Pâmela e pergunta, mas professor, e aí? Qual que é melhor, a 0 ou a 5? As duas foram boas, né? Os dois produtos aqui estão com a característica visual boa. Primeiro, eu escolheria a 5, se fosse 7 dias. Por quê? Eu gastaria menos com energia elétrica, você manter o produto a 0 graus, você consome mais energia elétrica do que manter a 5 graus. Esse é um ponto. Segundo, às vezes, quando você desce muito a temperatura a 0 graus, esse fruto pode congelar ou pode ficar duro. Quando você coloca um morango no congelador, ele não estraga. Mas se você for consumir ele, o que acontece? Vai morder naquele morango congelado e vai estar duro. Você pode usar ele para fazer um suco, fazer uma batida, né? Um drink, que nem o pessoal faz, que aí o suco já fica geladinho.
mas para consumir à mesa ele já não serve. A 5 graus, não. Você conseguiu controlar o fumo, ele ainda está um produto macio, gastou menos energia, então ele é o ideal, tá? Então, nesse caso aqui, eu recomendaria manter o morango a 5 graus Celsius. Vocês entenderam? De vez em quando eu entro aqui, Tom, para ver se está gravando direitinho, tá? E ver se vocês estão na aula também. Tá bom? Beleza, então vou continuar aqui, porque às vezes a gravação ela para, eu perco toda a gravação, tem que gravar de novo, que nem aconteceu outro dia, né? Bom, mesma coisa aqui para o brócolis, né? A gente tem aqui a 0 graus, a 5 graus, a 10 graus, 15 graus e 20 graus, 7 dias também. O que aconteceu aqui com 15 graus Celsius e 20 graus Celsius? Ele amadureceu muito rápido, né? Esse aqui já é um fruto, já é um vegetal passado. Então, ninguém vai comprar esse e esse vegetal. Agora, a 0 graus, a 5 graus e 10 graus, ele está com um aspecto ali bastante interessante. Então, qual a opção que você escolheria? Professor, eu escolheria 10 graus. Muito bem, parabéns. 10 graus, vai gastar menos energia e também está bem apresentado ali, como eu expliquei para vocês, tá? Aí vem aquela pergunta, quanto mais frio, melhor, professor? Não, não é quanto mais frio, melhor não. Vai gastar mais energia, às vezes vai congelar. Então, para cada vegetal, para cada fruto, tem a temperatura ideal de armazenamento. Onde eu consigo saber isso, professor? No nosso amigo Google. Então, você vai lá no Google, faz pesquisas, você lê livros, né? Todos os livros, todos os artigos publicados, eles servem de subsídio para você, como produtor ou como técnico, fazer a sugestão para o produtor ou para o supermercado ou para o transportador, né, que faz o transporte desses vegetais e frutos, para que ele possa manter ali na câmara fria ou no caminhão ou no supermercado verdurão a temperatura ideal, tá? O período que ele quer. E outro problema, né, que eu falei para vocês, comecei a falar que o resfriamento de vegetais, se for muito baixo, pode provocar injúrias, que são danos, né? Alguns exemplos de danos provocados por temperaturas muito baixas nos frutos estão aqui nessas fotos, eu vou citar para vocês aqui nesse slide. Primeiro, manchas na superfície. Então, quando você coloca o fruto temperaturas muito baixas, ocorrem essas manchas. Não sei se vocês já tiveram experiência de colocar alguma banana no congelador, na geladeira, né? Quando a geladeira está muito baixa, ela começa a ficar cinza e o gosto dela vai mudando. Não fica muito gostoso, né? Ela até fica um tempo maior ali, mas ela vai perdendo a cor e vai perdendo o gosto. Vai formando essas manchas escurecidas na superfície. Pode acontecer também com o mamão, tá? Com a laranja. Absorção de água. Quando o fruto ele fica a temperatura muito baixa, como o interior dele a temperatura está maior, às vezes tem uma troca ali de líquido e acaba entrando água nesse fruto, né? E esse fruto, às vezes, essa quantidade em excesso de água pode danificar o fruto. Escurecimento, falei ali o escurecimento da banana, é um exemplo da vagem também, se você guarda um feijão de vagem na geladeira, ele também ocorre esse escurecimento. Necroses, o que são necroses? Isso é um conceito importante. Isso aqui é um exemplo de uma necrose, que é essa mancha que a gente fala com desenvolvimento de fungos, bactérias, nós chamamos de necrose. Então, isso aqui é um exemplo de uma necrose no fruto, tá? Então, são exemplos ali de necrose. Podridão, o fruto pode apodrecer, tá? Se você coloca temperaturas muito baixas, alguns frutos, como tomate, se você colocar no congelador, ele vai apodrecer. Faça um exemplo, né? Pega um tomate desse madurinho, coloca aí no seu congelador, você vai perceber que depois de alguns dias ele vai estar podre, tá? Perda do sabor, falei da banana. A banana, ela fica com um gosto ruim. Um fruto, às vezes, fica muito com sabor isoporizado, né? Fica parecendo um isopor. Então, ele acaba perdendo um pouco ali o sabor. Verde, o fruto abaixo da temperatura, aquela transformação que ele tem, que é a quebra da clorofila, que dá a cor verde, e a formação de antocianinas e carotenoides, ela não ocorre. Então, o fruto não amadurece.
você coloca ele lá no congelador, ele vai ficar sempre, sempre, sempre verde. Às vezes ela apodrece por dentro, mas por fora ele ainda está verde, tá? Então é importante, turma, chegando lá, olha que padrão desse hortifruti. Vocês percebam que os produtos com valor agregado, a maçã verde, a maçã vermelha, carambola, melancia, eles estão todos resfriados ali no compartimento. Olha a classificação desses produtos, né? Tudo o mesmo tamanho, tudo a mesma cor. Então, aqui agrega muito valor, né? Aqui em Cristalina, não sei, eu conheço pouco aqui, cheguei em janeiro, não sei se a gente tem um hortifruti ou um supermercado que tem esse padrão de armazenamento. O que eu vi melhor até hoje foi lá no Lustosa, né? Mas mesmo assim fica longe de um padrão de um hortifruti desse, né? Olha a qualidade desses produtos que estão expostos nesse hortifruti. Então, o frio, geralmente as injúrias por frio, elas são ocasionadas pelo frio, não surgem quando as frutas e hortaliças estão transferidas do ambiente resfriado para ambientes com maior temperatura. Então, geralmente, a injúria pelo frio, isso é interessante, ela não ocorre quando você pega esse fruto aqui que está resfriado, coloca na sua sacolinha e pega e vai a pé do supermercado, do verdurão, até a sua casa. Ali não vai ocorrer essa perda. Agora, o contrário é verdadeiro, pode ocorrer. Às vezes você pega e desliga esse refrigerador aqui à noite, esse fruto esquenta, aí no outro dia de manhã você liga de novo esse refrigerador. O que acontece? O fruto está quente, aí resfria, aí é onde que ocorre a perda. A perda geralmente ocorre quando o fruto ele está quente e você resfria ele. É diferente de um refrigerante, né? Que você pega o refrigerante quando está frio, coloca ele no quente, aí ele perde o sabor, ele perde ali a característica. O fruto não. Quando você pega ele do frio e coloca ele no calor, ele não vai ter perda pós-colheita. Mas se você pega ele, deixa ele esquentar e coloca ele no frio de novo, esse resfriamento repentino do fruto toda a noite, ele acaba ali fazendo perdas, né? Muito significativas. Outra perda pós-colheita importante é a perda de água, que é a transpiração. Então, aqui nós temos um pimentão de boa qualidade, e aqui um pimentão que perdeu água. Geralmente, quando perde água, menos de 3% de perda de água, lembrando que um fruto desse tem entre 80% e 90% de água, menos de 3% não tem efeito visual, só na textura, ele só fica um pouquinho mais mole, é esse caso aqui, tá vendo que a cor tá a mesma, o tamanho tá o mesmo, só na hora que você aperta o produto que você percebe que tem perda de água. Isso todos nós fazemos, né, quando a gente vai comprar um pimentão, quando nós vamos comprar uma manga, o que a gente faz? A gente pega a manga, às vezes pega o pimentão, dá uma apertadinha. Se ele amassar, é porque ele perdeu água. O que acontece com a qualidade dele? Está baixa. A gente deixa aquele fruto mole aonde? Lá na bancada. A gente não leva ele para casa, né? Então, 3 a 5%, aí já tem a qualidade visual afetada. Quando ele perde 3 a 5% de água, ele já começa a formar aqueles encarquilhamentos, né? Ele já fica com o visual afetado. Mais do que 5%, geralmente esse fruto ele já está amassado, né? Aquela goiaba que está amassada, aquele pimentão que está amassado, isso aí acaba reduzindo muito venda. Então, a gente não pode deixar perder mais do que 5% de água. Então, por que perde tanta água, professor? Já falei para vocês, temperatura alta faz perder água, faz transpirar mais. Então, isso aí, principalmente temperatura. O fruto, quando a gente colhe ele muito maduro, né, é outro problema. Então, além do aspecto visual, você tem a perda de peso. Quando ele perde água, ele perde peso. Então, se você pesa na balança, ele vai dar 5% a menos de peso. Às vezes, 5% parece nada. Mas nesse 5%, às vezes, é a diferença entre o lucro e o prejuízo do comerciante e do produtor. Então, 5%, turma, é muito dinheiro, né? É a diferença, às vezes, do produtor ter prejuízo ou ter lucro. Perda da aparência, né? Então, acaba reduzindo venda. E perda também na textura, fica um produto muito macio. Tem uma formulazinha que você consegue determinar o quanto que perde de água por dia, tá? Eu não vou entrar em detalhes dessa fórmula, mas ela existe e é o que o pessoal usa
para utilizar essa perda de água aí. Varia da cultura, né? Pode, por exemplo, o produto cai, pode ser o pimentão, tem uma constante, e está relacionado ali também com a temperatura, né? Quanto mais baixa a temperatura, menor a perda de água. Então, ela varia de produto para produto, que esse produto cai, e também pela temperatura, são os dois fatores. Aí você consegue determinar essa perda de água em porcentagem dia. Quem tiver interesse, a gente consegue achar facilmente essas constantes, que a gente chama de K na internet, e aí você tem essa perda de água aí vai variar da temperatura. Então, a gente tem isso tabelado também, muito fácil. Então, como que eu faço para controlar a água durante a distribuição? Primeiro, baixando a temperatura. Outra, embalagem apropriada. Então, tem embalagem ali que ajuda a reter água, né? Exemplos, ali a gente joga uma folhose dentro do saco plástico, o que acontece? Ele acaba ali acumulando a umidade ali, mantendo a umidade daquela folhose. Tem muita gente que armazena nesses sacos plásticos, né? Isso aí é interessante. Redução do tempo entre a colheita até a colocação na mesa do produtor. Falei para vocês que as doenças, os frutos e vegetais, eles podem ficar doentes, né? Então, as doenças, e crescimento microbiano é a maior causa de perda pós-colheita. Então, algumas dessas doenças, você já deve ter visto elas em produtos, elas vêm lá do campo, né? É um mau manejo ali de fungicidas feito pelo produtor. São poucos os gêneros de importância, muitos são pequenos e necessitam de porta de entrada. O que é essa porta de entrada? Falei para você, danos mecânicos. Pode ser a unha, pode ser a beirada de uma caixa de madeira que tem as flerpas, pode ser uma máquina que vai lá colher mecânico, pode ser um produtor que é muito descuidado, que pega o balde de goiaba e vai jogar na caixa, joga numa altura muito alta. Então, esses danos mecânicos são portas de entradas para essas doenças. Importantíssimo reduzir dano mecânico para evitar doença. Muitos produtos não são afetados, né? Alguns produtos têm umas características de maior resistência, por exemplo, maracujá. O maracujá não sofre tanto dano mecânico, né? Quanto a maçã, quanto o tomate. Então, também varia de produto para produto. Cuidados para redução do dano. Colheita, então, colheita geralmente utilizar a luva, utilizar o equipamento necessário. Então, esses cuidados na colheita são importantes. Forração dos pacotes. Então, esses pacotes, além deles manterem a umidade do produto, eles também protegem contra dano mecânico. Então, são importantes ali na pós-colheita. Evitar jogar, despejar ou cair. Então, você jogar o produto, você despejar, você deixar esse fruto, essa hortaliça cair, ele vai ter dano mecânico ali, tá? Cuidados com as superfícies ásperas. Falei para vocês lá das caixas de equipamentos, né, que são usados na classificação. Então, tem que evitar essas superfícies ásperas. Outros cuidados aqui para evitar a contaminação microbiológica. Vegetais frescos e frutas podem ser contaminados por outros alimentos, contaminação, manejo inadequado, tá? Então, às vezes, você tem um produto bom, mas você coloca esse produto perto de um outro produto que tem uma característica diferente. Vamos pegar esse exemplo, né? A gente pegou esse melão aqui e colocou uva no meio. Essa uva aqui, ela já está muito madura, ela está liberando muito etileno, então ele vai acabar amadurecendo muito esse melão, ele vai perder rapidamente. Outro problema que ocorreu aqui, eu cortei o fruto. Se eu cortei o fruto, eu abri porta de entrada ali para patógenos, micro-organismos que estão ali na atmosfera. Então, ele vai estragar muito rapidamente. Então, não cortar o fruto. Se cortar o fruto, que nem o pessoal faz com a melancia, você embalar ele com um papel, um plástico, né, para proteção. E sempre que vocês tiverem a oportunidade, como consumidor, de comprar o fruto inteiro, compra o fruto inteiro, tá? Que ele tem uma vida de prateleira maior. Então, vegetais frescos e frutas podem ser contaminados por outros alimentos. Não pule etapas do processo. Então, se está recomendado ao produtor fazer uma aplicação de um fungicida, que é para controlar a doença, ele tem que fazer essa aplicação. Às vezes, ele não faz a aplicação, ele colhe o fruto normalmente. Só que algumas doenças, elas vão aparecer somente quando elas estão lá no mercado. Então, não adianta. O mercadista, ele não vai comprar mais desse fornecedor que é o produtor. Por quê? Ele economizou no fungicida, mas aí o fruto apareceu a doença lá no supermercado.
cara tem que jogar os frutos todos fora, eu não vou mais comprar desse produtor, vou comprar de outro. Outra coisa, eu vou desligar o refrigerador à noite, eu estou pulando etapa, né? Eu falei para vocês que isso impacta. Então, não pule etapas. Todas as etapas, a classificação, a manutenção em temperatura são importantes. Não abuse de temperaturas. Então, tanto temperatura alta quanto temperatura baixa, elas podem danificar o fruto, pode produzir, facilitar o desenvolvimento de bactérias, etc. Higienização e sanitização. O que é higienização? Então, você manter o ambiente limpo, usar touca, se as pessoas estão gripadas, elas são proibidas de trabalhar aqui na mesa de classificação, o fruto tem que estar bem limpo, livre de resíduo. Outro dia eu comprei um queijo na feira, veio um besouro dentro do queijo, né? Na hora que eu cortei lá o queijo, achei um besorrinho lá dentro do queijo. Então, faltou o quê, pessoal? Higienização, né? A sanitização. O que é sanitização? Sanitização é você pegar aquele fruto, lavar ele na água com cloro. Então, quando você lava esse fruto na água com cloro, esse cloro ali vai limpar as bactérias e os fungos que estão na superfície desse alimento, tá? Lavagem é muito importante. Falei para vocês do controle da temperatura durante todo o processo, desde lá da colheita até o supermercado. O etileno, falei para vocês que é um hormônio que provoca o amadurecimento, ele é muito importante, ele é utilizado para acelerar o amadurecimento. Então, aqui um exemplo da melancia, onde se utilizou etileno e onde não se aplicou etileno. O etileno ele é produzido naturalmente pelos frutos, mas ele também pode ser comprado no mercado. Então, ele é um gás que você coloca os sachêzinhos de etileno, você coloca uma lona preta e você aplica o etileno. Cuidado com o etileno, turma. Em excesso, ele pode provocar um amadurecimento acelerado e provocar rachamentos, provocar, às vezes, manchas, né? Provocar abscisão, que é quedas, perda por amassamento, um gosto amargo. Quando a gente compra um fruto que está muito amargo, é que colocou muito etileno, tá? Mas, se bem utilizado, o etileno é importante. Por exemplo, as bananas. O maior produtor de bananas se chama Chiquita Banana, está no Panamá, na América Central. É o maior distribuidor de bananas para os Estados Unidos. Então, essas bananas, geralmente, elas são transportadas dentro de contêiner em navios. Então, elas são colhidas mais verdes, porque, às vezes, elas passam ali 1, 2 semanas dentro do navio. O que acontece? Eles colhem ela mais verde, na hora que chega lá nos Estados Unidos, ainda dentro do contêiner, eles aplicam etileno. 7 dias depois, a banana está madura. Então, se bem utilizado na dose certa, o etileno ele é importante. Porém, se utilizado em excesso, de forma desorganizada, ele pode provocar rachaduras, ele pode provocar um amadurecimento acelerado e a perda ali do produto, tá? Quando você aplicar o etileno, é importante você, depois da aplicação, manter o produto resfriado, para que não amadureça muito rápido, manter esse produto ventilado, porque ele está liberando etileno, né, ainda, e já tem etileno na atmosfera, então se não tiver o ar para levar esse etileno para longe, pode acelerar ali muito o amadurecimento. Mantenha afastado de frutas, então se você aplicou etileno na melancia, mantém longe da banana, da maçã, porque esse excesso de produção de etileno na melancia, ela pode provocar um amadurecimento rápido das outras frutas que estão ali ao redor. E comercializar rapidamente. Depois que aplicou etileno, venda o produto de forma rápida, porque ele vai amadurecer mais rápido que o normal. Outra questão, a temperatura, né? Durante todo o processo, seja em câmara fria, seja lá no transporte, seja no supermercado. Procurar sempre manter ali a temperatura ideal. A umidade, a mesma coisa, é muito comum em algumas câmaras frias o pessoal jogar água no fundo para que mantenha a umidade, porque se ficar muito seco, ele perde muito água, é que nem acontece conosco, né, à noite, quando está com o ar ligado. A aplicação de etileno é importante. O odor, então, o odor, ele é outro fator ali bastante expressivo, né, para dar uma melhor comercialização do produto. Outra perda pós-colheita é a desordem fisiológica, devido à condição anormal durante a produção e comercialização dos frutos e hortaliças. Aqui um exemplo, pessoal, se você tem um desbalanço nutricional, se você não faz a correção do solo de forma correta, pode dar doenças, né, danos mecânicos, etc.
O tempo de armazenamento, eu falei para vocês, pode escurecer o produto, e aqui também pode ser ataque de insetos, né? São os insetos sugadores que fazem essas manchas aqui no produto. A maioria das injúrias ocorrem antes da colheita, enquanto está lá. Por exemplo, a parte nutricional da planta é o produtor que é responsável. O tempo de armazenamento, muitas vezes, ele fica muito tempo lá no armazém do produtor, né? O passo do tempo da colheita. E também o manejo de insetos feito lá pelo produtor. É importante você fazer a limpeza, né, da sua mesa de classificação, da sua transportadora. Bactérias podem entrar na cicatriz da haste. Então, cuidado, pessoal. Quando você vai colher caqui, por exemplo, alguns outros frutos, se você arrancar o fruto assim, dessa forma, formando essa lesão, acaba entrando bactéria aqui na haste. O fruto deve ser submetido a temperaturas abaixo de 12 graus para evitar contaminação. Então, é interessante você jogar ele abaixo de 12 graus para reduzir ali a contaminação. No armazenamento, paredes, pisos e teto devem ser construídos de modo que possam ser mantidos limpos e em bom estado de conservação. Olha esse exemplo aqui, a quantidade de umidade que a gente tem nessa câmara fria, né? Olha, isso aqui tem higiene, pessoal. Não, esse fungo aqui vai acabar contaminando o fruto, né? Diferente daqui, que a gente já tem uma condição bem melhor de armazenamento. Na distribuição e exibição, sempre usar produtos classificados com uma tonalidade bem característica, né? Olha como está bem feita a classificação, identificar bem os produtos, colocando os preços, né? Não misturar produtos com muito etileno com produtos com baixo etileno. O que o consumidor não quer? Não sei se vocês conseguem ver aí, mas olha o que está dentro dessas folhas aqui, pessoal. Está vendo aqui? Um sapo, né? Imagina você comprar um produto desse aqui, está bem embalado, bem colorido, aí na hora que você vai fazer lá o produto, lavar, sai um sapo pulando lá dentro do saco. Fresco e lavado. Será que foi lavado mesmo? Fresco até que tá, mas será que está lavado? Vocês gostariam de comprar um produto desse com um sapo dentro? Isso é realidade, né? O produto não deve ser exposto à luz direta. Então, exemplo aqui, produto à luz direta, o sol acaba ali aumentando a transpiração e apodrecendo o fruto. O produto não deve ser exposto no chão. Imagina aqui, pode ter barata, rato, qualquer micro-organismo, formiga, etc., que vai entrar dentro desse fruto. Debaixo de árvore, turma, também é outra preocupação, né? Muita gente para o carrinho ali, o caminhão debaixo da árvore, vende-se jabuticaba. E ali tem ninhos de pássaros, né? Às vezes você compra ali a jabuticaba, você vai comer, tá com fezes de passarinho ali na jabuticaba. Então, cuidado ali na distribuição e exibição, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje. Então, é importantíssimo vocês tomarem esse cuidado, já que 40% a 50% de tudo que a gente colhe de frutas e hortaliças, elas são desperdiçadas, né, durante a pós-colheita. Então, aqui vocês aprenderam um pouquinho de formas de evitar esse desperdício aí, até chegar ali no supermercado. Ficou alguma dúvida aí, Eloá, Pamela, Cadimel? Obrigado aí pela presença de vocês até agora, né? Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Eloá, Cadimel, tranquilo também? Então, beleza, turma. Eu vou parar aqui a apresentação, tá? Interromper a gravação aqui.